Bom, então nesse vídeo, além de continuar falando sobre juntar imagens em uma só, eu queria também fazer uma referência a mais um vídeo do canal Pixel Imperfect que eu vou usar para fazer esse exercício, que esse é um vídeo bem rápido, tá? Bem, bem fácil de acompanhar, que ele mostra como trocar de cor no Photoshop, adivinha? Usando uma camada de ajuste. Essa é uma camada de ajuste que a gente não viu ainda, então a gente vai ter oportunidade de ver nesse exercício, é a Hue Saturation, que é matiz e saturação, e também vamos falar sobre misturar imagens em uma só. Dessa vez a gente vai usar uma. Procurei uma imagem que a gente pudesse usar para trabalhar com a ferramenta Pen, aí eu peguei um carro. Tá? Eu, eu queria começar fazendo uma bicicleta, tá? Queria colocar uma bicicleta em um lugar assim onde eu nunca estive. Então deixa eu contar para vocês então a primeira antes da gente começar a trabalhar algumas coisas em relação a misturar imagens, que foram coisas que, na real, eu fui me dando conta à medida que eu ia tentando fazer esse exercício, porque não era uma coisa que eu tinha feito antes, tá? Então, deixa eu contar essa imagem para vocês. Eu não tenho uma foto da minha bicicleta, tá? Então, peguei aqui uma foto de uma bicicleta que é da mesma marca que a minha, ela é parecida com essa, mas ela não tem essas rodas, assim. Mas enfim, tá? Eu queria então pegar a minha bicicleta e colocar num lugar onde eu nunca tive antes. A primeira coisa foi achar uma bicicleta com fundo branco que fosse fácil de recortar. Isso ocorreu assim muito rápido para mim. Eu sabia que ia ser mais fácil eu procurar uma bicicleta de site e tal, do que pegar uma foto de verdade. E aí fui procurar imagens onde eu pudesse colocar a bicicleta numa perspectiva, na mesma perspectiva, ou seja, fotos que tivessem assim com bastante amplitude, né? Porque para não ter distorção. Então, por exemplo, essa imagem aqui não é o essa aqui, vamos colocar. Essa imagem aqui. Bom, se bem que essa aqui sim, eu olhei pequena, parecia diferente. Essa aqui é uma imagem um pouco mais difícil, né? Porque ela tá numa perspectiva diferente da bicicleta. A bicicleta tá totalmente de frente. Então, achar a imagem já foi um pouco difícil, tá? Essa aqui não ia ficar real, porque isso aqui parece um acostamento, né? Então, a bicicleta ia estar em cima do acostamento, já ia ficar estranho. E aí essa aqui me pareceu assim perfeita, né? Bom, a seleção da bicicleta, ela é bem fácil de fazer, eu demorei um pouco por causa dos aros, mas ela foi bem fácil de fazer exatamente da forma como a gente vai fazer o carro e também poderia ser feita como a gente selecionou os cabelos do exercício que a gente colocou a menina na frente de umas montanhas. Né? Aplicando aquela mesma técnica de usar as curvas, ficou desse jeito aqui. Não tá nada não dá para convencer que tá igual. Tá? Dá para ver que é uma montagem, tá muito na cara que é uma montagem, mesmo que tenha profundidade de campo e que eu tenha usado a paleta de cores, né, e tenha usado a variação de cores e de luminosidade, simplesmente está estranho. Por que está estranho? Porque essa bicicleta ela tem uma iluminação que não. Ela tem pouca iluminação. Primeiro, ela tem pouca área. E segundo, ela não tem muitos pontos de luz, ela não tem muito volume. Então fica um pouco difícil de ver assim como é que daria todo o ajuste das cores, das curvas, da matiz e tal, teria que ser feito só no olho, sabe? Não teria um processo automático como tinha naqueles exercícios de, de adequar uma paleta a outra, teria que ser tudo feito no olho. Então é um processo que, além de eu não saber se eu ia conseguir fazer, eu não sei se é uma coisa que valeria a pena colocar numa aula, porque acaba sendo um negócio muito mais de feeling do que um procedimento para colocar
num curso, numa disciplina e tal. Então, acabei desistindo, mesmo que eu tenha achado uma imagem adequada na mesma perspectiva, tá? E também com as cores muito vibrantes, assim, igual a bicicleta, né? Então, não deu certo. Bom, aí fui atrás da ideia do carro. Deixa eu ver. Vamos ver o carro aqui, ó. Um carro dá super certo. Então, por exemplo, esse carro aqui é fácil de recortar. Ele tá contra um fundo bem assim, a gente enxerga bem a distinção entre figura e fundo. E ele tá numa perspectiva assim bem bacana, né? Meio bem aquela de anúncio e tal. Só que encontrar as imagens foi bem chato, porque vamos ver, por exemplo, ó, essa aqui. Essa aqui funciona muito bem com aquele carro, tá muito certinho. O carro tá na mesma perspectiva, tá, sabe? Só que aí fica uma imagem trimonótona, porque fica um carro, não é pro carro ser azul, porque uma parte da aula vai ser sobre a gente mudar a cor de alguma coisa, né? Mas um carro numa estrada aberta dessas, assim, totalmente sem graça, né? Aí se começa a pegar, vamos colocar numa curva. Acho que essa aqui é uma curva. Isso, ó, vamos colocar numa curva. Que também já não é uma foto muito legal, tá? Mas enfim. Aí o carro fica numa perspectiva totalmente que dá pra ver que tá montado. Aí se tu coloca, por exemplo, numa rua. Vamos ver aqui. Tá legal, é uma foto bem bacana e tal. O carro tá na mesma perspectiva, tá? O ponto de fuga é o mesmo e tudo, mesmo parecido, né? Mas como assim um carro numa calçada? Então, além disso, tu tem que também pensar, além de pensar na perspectiva, tu tem que pensar um pouco na história da, da foto, né? Então, não adianta só as coisas baterem na. Vamos ver essa aqui, ó, por exemplo. Achei bacana esse prédio e tal. A perspectiva parecia a mesma, mas olha o ponto de fuga desse edifício, sabe? Se eu fosse colocar o carro ali, o carro teria que ficar muito pequeno para eu conseguir colocar dentro dessa foto. Aí não ia acontecer do carro ser o ponto principal da foto. Então, aí eu ia nessa foto eu consigo adequar a perspectiva, consigo adequar as sombras, porque tem umas árvores ali em cima do carro, eu poderia colocar aqui perto das árvores, mas o céu está super azul. Me parece que para esse carro aqui já não é uma luz de um céu azul sem nuvens, parece que tem um monte de reflexos diferentes e tal. Tem certamente uma luz vindo de uma direção que eu não sei se é a mesma aqui, não sei se é o mesmo horário, né? Porque tu vê aqui não tá tudo super claro, o carro não estaria com a frente iluminada se ele tivesse aqui. Então, é um negócio. Fazer essas montagens toma mais tempo preparando as imagens do que efetivamente dentro do Photoshop. Então, tem que pensar o que vocês querem colocar junto, se não é muito difícil de encontrar as imagens para fazer essa composição. Se, se a gente encontra as imagens direitinho, ou se a gente só segue o exercício, como aquele que a gente fez no vídeo. Deixa eu abrir aqui. Ó, no caso desse exercício que a gente fez num outro vídeo, puxa, né? Seguindo o tutorial parece barbada, mas também olha só como essas fotos me ajudam. Eu posso ignorar totalmente a perspectiva, posso ignorar completamente a relação de tamanho e eu ainda por cima tenho o bônus, né, de usar uma luz parecida com a que está no fundo para fazer vazar o cabelo da menina e não me incomodar muito com a seleção. Então, essas coisas, elas fazem parte também do trabalho com o Photoshop, sabe? Assim como a gente tem a questão do desenho, que faz parte do trabalho com o Illustrator, não é só escolher a ferramenta e ter a destreza com a ferramenta. Também vai acabar precisando ter uma
uma ideia de como tu faz o trabalho para que tu possa escolher o que tu vai fazer, né? Senão tu fica, que nem eu fiquei ali com a bicicleta, que eu perdi, não vou me lembrar assim quanto tempo, mas eu certamente perdi umas 3 horas forçando a barra ali até ver por que não ia funcionar, tá? Então, acho que é isso, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque foi meio que uma explicação assim de, pode dizer que foi algumas dicas, né, de como escolher as imagens que vão para a composição. E no próximo vídeo, sim, aí a gente vai fazer o passo a passo, né, da seleção desse carrinho de lado aqui. Opa, não, cadê? Não, nossa, cadê? Desse carrinho de lado aqui, que tá super fácil de selecionar, e colocar nesse prédio aqui, tá? Essas imagens todas eu mando para vocês. Foram todas imagens que eu tirei lá do Google com uma licença de redistribuição. Então, não tem problema da gente utilizar.